Oh, glória a Deus! Quero saudar a todos, né? Na grandiosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, eu sou o pastor Cleberson Félix. Dirijo uma igreja, né? Pastoreio uma igreja ali na cidade de Barro Alto, Goiás. Os cultos lá são toda terça, quinta e domingo. Começa às 19 horas. Nosso intuito é ensinar as Sagradas Escrituras, aprender por meio da Palavra de Deus, né? A como servi-lo, como adorá-lo e como buscá-lo enquanto podemos achar, invocá-lo enquanto ele está perto. E ali na cidade de Barro Alto, no bairro Bela Vista, na rua 20, quadra 4, lote 10, você pode estar nos encontrando e participando de um culto conosco, dedicando o seu culto ao Senhor Deus, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Jesus Cristo seja louvado em todo o tempo. Eu inicio agora mais uma vez pedindo aos amados irmãos que possa entender por meio da palavra de Deus, à luz do Evangelho, e possa se libertar das doutrinas de demônios, das doutrinas criadas por homens, e pelo jugo e pelo fardo que homens propuseram e impuseram sobre a igreja do Senhor. Amém? Eu estou aqui com uma Bíblia. Esta Bíblia não é uma Bíblia evangélica, ela é uma Bíblia que a tradição dela é católica. Na verdade, ela é uma Bíblia católica. E ela está escrito aqui, a Bíblia Ave Maria é uma tradução dos originais hebraicos e grego, feita pelos monges de Maredosos, Bélgica. Essa aqui é a 26ª edição, revisada por Frei João José Pedreira de Castro e pela equipe auxiliar da editora. Bom, aqui está o prólogo, né, da tradução, se você quiser dar uma observada. Enfim, esta é uma Bíblia católica, uma Bíblia, e eu quero chamar a atenção sua para observar alguns textos que estão na sua própria Bíblia. Você que está em casa agora, pegue a sua Bíblia católica, sem nenhuma ameaça, sem nenhuma ofensa. A minha intenção aqui não é lhe ofender, mas é ler juntamente com você as Sagradas Escrituras. E conforme aqui o Papa Pio XII diz assim: Sua Santidade o Papa Pio XII, em 1943, na encíclica Divino Afflague Spiritu, assim determinou: a autoridade da Vulgata, tradução latina, em matéria de doutrina não impede, antes, nos nossos dias quase exige que a mesma doutrina se aprove, ou a mesma doutrina se prove e confirme também com os textos originais, e que se recorra aos mesmos textos para encontrar e explicar cada vez melhor o verdadeiro sentido das Sagradas Escrituras. Se você tiver uma Bíblia Sagrada, você lê aí o prólogo da tradução. Amém? E, amado, abra sua Bíblia aí, o livro chamado
pela Bíblia Católica de sabedoria. Abra no capítulo 13 do livro da sabedoria. Eu vou ler um texto aqui, a partir do verso 10, que diz assim: veja o que está dizendo o livro da sabedoria, capítulo 13, a partir do verso 10. Mas são desgraçados e esperam em mortos aqueles que chamaram de deuses a obras de mãos humanas, o ouro, a prata, artisticamente trabalhados, figuras de animais, alguma pedra inútil, a que outrora certa mão deu forma. Assim, um lenhador cortou e serrou uma árvore, fácil de manejar. Habilmente ele lhe tirou toda a casca, e com a habilidade do seu ofício, fez dela um móvel útil para seu uso. Com as sobras de seu trabalho, cozinhou comida, com o que se saciou. O que ainda lhe restava não era bom para nada. Veja que, do nada, daquilo que não servia para nada, olha o que ele vai fazer. Não passando de madeira torcida e toda cheia de nós, contudo, ele a tomou e consagrou suas horas de lazer a talhá-la. Ele a trabalhou com toda a arte que adquirira e lhe deu a semelhança de um homem, ou o aspecto de algum vil animal. Pôs-lhe vermelhão, uma demão e uma tinta encarnada, e encobriu-lhe cuidadosamente todo defeito. Em seguida, preparou-lhe um nicho digno dele e o fixou à parede, segurando com um prego. Foi por medo que caísse que tomou este cuidado, porque não sabe muito bem que ele não pode ajudar-se a si mesmo. Porque sabe muito bem que ele não pode ajudar-se a si mesmo. O cara pega um resto de madeira, talha a imagem de algum ser, prega ele na parede com um prego, porque tem medo que ele caia, porque reconhece que aquilo que ele fez com as próprias mãos não pode ajudar-se a si mesmo. Agora entenda o resto. Pois não passa de uma estátua que tem necessidade de um apoio. Versículo 17. Mas quando lhe implora por seus bens, seu casamento, seus filhos, não se envergonha de falar ao que é inanimado, e pede saúde ao que é desprezível. Reclama a vida ao que é morto e procura socorro no que é débil. Veja que não são minhas palavras, são as Sagradas Escrituras, a Bíblia Católica, que está afirmando isso. Está chamando o trabalho da mão, a imagem, a escultura feita por um homem, de uma pedra, de um ouro, de débil, de morto, de desprezível. E para uma viagem, invoca o que não pode andar. Para um lucro, um trabalho, o bom êxito de uma obra de suas mãos, pede a força ao que nem é capaz de mover as mãos. Está na sua Bíblia Católica, no livro da Sabedoria, capítulo 13, a partir do verso 10,
até o verso 19, você vai encontrar estas palavras. Então, quando você entra num templo, numa igreja católica, ou até mesmo numa casa onde você vê ali a imagem, né, de Nossa Senhora, ou uma cruz com Cristo nela desfigurado, crucificado, aquilo ali é obra de mãos. Quando você pega aquele papelzinho com a imagem de um santinho, São Benedito, São Pedro, são obras de mãos. Aquelas várias imagens que se vende de santos, enfim, são obras de mãos, mãos de homens que fizeram aquilo lá. Agora, a Bíblia está chamando essas imagens de débios, de desprezíveis, de mortos. O que te leva ainda a crer ou acreditar que pode levar o seu culto a uma imagem dessa? Que Nossa Senhora pode interceder por você? Que a imagem ou o crucifixo com aquele Cristo todo desfigurado, Cristo ressuscitou, meu filho. Cristo está vivo, Ele ressuscitou, Ele não está mais naquela cruz pendurado. Ele ressuscitou, está à direita do Pai, em glória, em poder, em verdade, para lhe salvar, libertar você. Então não leve o seu culto, a sua oração ou a sua reza a uma imagem dessa. Examine as Escrituras, porque nela contém a vida eterna. Amém? O segundo texto que eu gostaria que você prestasse atenção está escrito no livro de Baruque. Veja, livro de Baruque, capítulo 1. Eu vou ler aqui o versículo de número 19. Livro de Baruque, capítulo 1, versículo 19. Desde o dia em que o Senhor tirou nossos pais do Egito, até agora, persistimos em nos mostrar recalcitrantes contra o Senhor nosso Deus, e em nossa leviandade recusamos escutar-lhe a voz. Para de recalcitrar contra os caminhos do Senhor. Não vá pelo que o Papa diz, não vá pelo que o Padre diz. Leia as Sagradas Escrituras, examine as Sagradas Escrituras, busque, através da leitura, através do estudo, se libertar. A palavra de Deus tem condições de libertar você. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Olha só, o povo endureceu o coração para não ouvir a voz do eterno Deus. Abra seu coração, abra seu coração. Vamos ler, versículo 17. Abri os vossos olhos e volvei-os sobre nós. Não são os mortos das moradas subterrâneas, cujo sopro se lhes desprendeu das entranhas, que rendem glória ao Senhor e louvam sua justiça. Observe, meu filho, livro de Baruque, capítulo 1, verso 19. A Bíblia está dizendo que vocês estão endurecendo seus corações para ouvir a voz do Senhor, que o ser humano tem endurecido o coração para ouvir a voz do Senhor. No capítulo 2 do livro de Baruque, no versículo 17, está dizendo que os mortos não podem render glória a Deus, não podem louvar a Deus. Sabe o que significa isso? Santo Expedito, Santo Antônio, Maria, não podem render graças ao Senhor. Não existe esse negócio de purgatório, não existe culto ou celebração de culto aos mortos. Pelo amor de Deus, abra seu entendimento, por favor. Leia as Sagradas Escrituras. Leia o mesmo livro de Baruque, no capítulo 6. Veja o que Baruque vai dizer. No capítulo 6, Baruque, capítulo 6, a partir do verso 1. É por causa dos pecados que cometestes contra Deus
que ides deportados para a Babilônia, como prisioneiros por Nabucodonosor, rei dos babilônios. Veja que Baruque está dando uma ordem à nação de Israel, que eles estão sendo deportados por desobediência, por rebeldia. Então eles estão sendo levados ao reino de Nabucodonosor. E ele faz uma orientação, ele faz um pedido para eles. Veja, versículo 2: quando chegardes à Babilônia, será para ficar lá por muito tempo, durante longos anos, até 7 gerações. Depois disto, porém, farei com que volteis em paz. Ireis ver em Babilônia deuses de prata, ouro e madeira, deuses que são carregados aos ombros e que, não obstante, inspiram temor aos pagãos. Quanto a vós, preveni-vos, não imiteis estes estrangeiros, deixando que também o temor desses deuses se aposse de vós. Quando vides a multidão comprimir-se em torno deles para adorá-los, dizei no silêncio de vossos corações: é somente a vós, Senhor, é somente a vós, Senhor, que devemos adorar. É somente a vós, Senhor, que devemos adorar. Veja que Baruque diz aqui, irmão, que não existe uma senhora, só Senhor. É somente a Ti, Senhor, que devemos adorar. É somente a Ti, Senhor, que devemos adorar. Não existe senhora, não existe Nossa Senhora, não existe Aparecida. Morreram, acabou-se, não podem mais louvar a Deus. Acabou. Queime, destrua estas imagens, porque certamente Deus quer salvar você. Mas enquanto o seu coração, seu pensamento estiverem voltados para essas obras feitas por mãos humanas, enquanto você estiver prestando culto para essas obras que foram talhadas por mãos humanas, você será considerado como um rebelde ao Senhor. Estará com seu coração endurecido e jamais poderá conhecer a grandeza, o amor, a virtude, a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que você tem visto vários padres se rendendo ao Evangelho, se convertendo à graça de Deus, porque eles estão parando para analisar as Sagradas Escrituras e estão observando quanto tempo eles viveu no erro, no engano. O padre vai esconder isso de você, o Papa vai esconder isso de você, mas se você chegar numa livraria evangélica ou numa livraria católica e comprar uma Bíblia, ou até mesmo parar para ler a sua Bíblia Sagrada, você vai examiná-la e vai perceber que eles estão mentindo para você, para lhe manter enganado. Então abra seu coração, volte-se para Deus, leia as Sagradas Escrituras, não vá apenas pelo que os homens dizem, mas estude as Sagradas Escrituras e Deus salvará você. Amém? Eu deixo essa palavra para você, meu amado irmão católico, que o Senhor te encha de graça e que o Senhor abra teus olhos e o seu coração para a verdade, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.